Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula de florais de Bach. Hoje vamos dar sequência à nossa aula. A doença é o resultado do conflito entre a alma e a mente, e ela jamais será erradicada, exceto por meio de esforços mentais e espirituais. Isso é uma das bases do floral de Bach. Essa frase é do próprio Bach. Então, a gente tem que compreender qual é a raiz dessa doença, né? E normalmente o conflito, principalmente quando se trabalha em florais, o conflito ele está exatamente entre a alma e a mente. Então é exatamente onde a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar nesse psique, nessa mente dessa pessoa, para erradicar os conflitos e as doenças. De 1930 a 1936, Bach usou os remédios sozinho, no tratamento de todos os casos e doenças e enfermidades que vinham até ele. Então ele aproveitou bastante. Todo mundo que buscou o tratamento por Bach, ele já era muito famoso, então ele aproveitou para testar todos os remédios dele. Então ele começava a fazer os testes das aplicações e os resultados nesse momento também justificavam sua convicção de que os agentes de cura real estavam contidos nas plantas e nas árvores da natureza. Um fato que já tinha sido reconhecido há séculos atrás. A medicina chinesa mesmo já utiliza há muito tempo. Então ele só veio fortalecer aquilo que ele já tinha lido e estudado, as suas ideias também em relação a isso, e quando ele pôs em prática ele conseguiu ver que realmente ele estava no caminho certo. Deve-se salientar que os florais de Bach podem ser usados junto com qualquer outro tipo de tratamento. Não provocam nenhum tipo de efeitos colaterais. A gente vai ver diversas situações onde o floral ele é o tratamento principal, outros que ele é auxiliar, outros que ele é o complementar. Então hoje várias áreas da ciência utilizam os florais de Bach, várias formas de tratamento utilizam os florais de Bach junto. Dentro da acupuntura a gente trabalha bastante, o pessoal de psicologia usa bastante. Nos últimos tempos a gente vem observando muito o pessoal de nutrição utilizando muito os florais de Bach na diminuição de medidas, na perca de peso. Então trabalha-se o floral para resolver os conflitos da mente e a dieta prescrita pelo o profissional de saúde alimentar para resolver os demais problemas físicos. Então, o floral de Bach ele pode ser usado junto com qualquer outro tipo de tratamento. Ele não provoca nenhum tipo de efeito colateral e ele também não vai cortar nenhum efeito de nenhum outro tipo de tratamento. Pelo contrário, ele vai fortalecer o tratamento que tiver em andamento. Figura-se entre os sistemas médicos alternativos reconhecidos e recomendados pela Organização Mundial da Saúde. A própria Organização Mundial da Saúde recomenda o uso dos florais de Bach na saúde. Então, vocês já podem observar a força que o floral e o reconhecimento que o floral tem. Então, não é qualquer entidade, é a Organização Mundial de Saúde que recomenda o uso dele, como recomenda a acupuntura, como recomenda o reiki, a fitoterapia e diversas outras técnicas. Só que para isso também ela possui algumas regras básicas para sua prescrição, que a gente vai dar uma trabalhada aqui agora. Primeira causa, verificar as causas dos sistemas relatados, pois os remédios florais removem os bloqueios emocionais e mentais em sua raiz. Então a gente vai buscar exatamente qual é a raiz. Então, em cima da anamnese, do relato desse nosso paciente, nosso cliente, a gente vai conseguir identificar realmente qual a causa. O segundo item, limitar mínimo de remédios florais em uma mesma composição. O ideal é não passar de 6 no mesmo frasco, quanto menos de cada vez melhor. Então, essa é uma regra básica, já desde Bach mesmo já se limitava. Então, se a gente conseguir trabalhar
com um único, 2, 3 no máximo, vamos dizer assim, floral, a gente vai conseguir agir mais naquela situação daquele floral, naquela indicação daquele floral. Então, nunca passar de 6. Seja um número assim, um limite mesmo na formulação. Então, o book ele tem que estar no máximo a 6. Mas, se analisar direitinho, com um pouco mais de atenção, vai conseguir passar menos florais para essa pessoa que você está atendendo. Quanto menos, melhor. Sempre usem essa frase na mente. O terceiro, deve-se ter uma hierarquia em relação às emoções em desequilíbrio, ou seja, selecionar as principais harmonias que dominam o quadro para se encontrar o remédio adequado. Então, normalmente, vocês vão ver isso no formulário de anamnese, ele vai lhe dar muita ajuda nisso, mas uma forma bem bacana, muito utilizada dentro da acupuntura, utilizada em diversas outras técnicas, é a seguinte coisa. O primeiro item que a pessoa foca, o paciente que está em desarmonia foca, é a causa principal. Então, se eu falar aqui a perca do ente querido, foi a primeira coisa que eu relatei que está me incomodando, aquele ali, é a minha causa principal, é o meu bloqueio principal. A mesma coisa seria em tratamentos de dor. Eu posso ter 5 dores no meu corpo, mas se eu falar, olha, eu tenho dor no ombro, dor no pé, dor na cabeça e etc., com certeza, se eu falei primeiro a dor no ombro, porque realmente o mecanismo da minha mente já me joga para falar primeiro aquela que mais está me incomodando. Então, inconscientemente, eu estou falando que eu quero prioridade em tratamento. Então, aqui vai ser a mesma situação. A gente vai buscar um processo de hierarquia dessas emoções em desequilíbrio, ver qual é a principal e aí traçando as demais da mesma forma e buscar encontrar o remédio adequado. Como no 2 a gente falou, quanto menos, melhor. Então, se eu tenho ali já meu foco, tipo, uma situação de medo, eu vou pegar um floral específico para o medo. E vou trabalhar porque aquela ali, na hierarquia que eu vi das emoções dele, é aquela que está mais trabalhando. E assim por diante. A gente pode trabalhar com todos os 7 princípios de Bach. O número 4, os estados emocionais e mentais em desequilíbrio devem ser conscientes ou perceptivos à observação de quem prescreve. Então, o principal para a gente numa avaliação de floral é a gente ter uma mente mais aberta, a gente estar bem, a gente tem que observar muito o que a pessoa está nos passando. Porque exatamente naquele bate-papo ali com ele, a gente vai identificar, com o tempo isso fica até automático, mas a gente vai, naquele bate-papozinho, a gente vai identificando quais são as alterações, as emoções, o que mais está incomodando aquela pessoa naquele momento. Então, relembrando, os estados emocionais e mentais em desequilíbrio devem ser conscientes ou perceptivos à observação de quem prescreva. Então, a gente tem que estar atento àquilo que está o corpo da pessoa está mostrando e a linguagem dela está nos demonstrando também. O quinto, o remédio atua na superfície para a profundidade. Então, inicialmente, ele começa trabalhando de fora para dentro. Então, no estado emocional mais externo, para depois trabalhar no mais profundo. E ainda tem uma situação. Cada vez que a gente equilibra uma situação que vem incomodar está em equilíbrio, poderá emergir um novo aspecto desarmonioso, como aquele secundário que estava lá, ele pode passar a ser o principal. E vai requerer um outro remédio. E assim por diante. Sempre a gente vai ter situações dessa situação. Equilibramos uma situação, uma nova pode aparecer. Mais uma vez, vamos fazer a nossa análise e tratar mais aquele estado desarmonioso que veio aparecer após o tratamento do primeiro. E vai até a gente conseguir ter um bom tratamento geral e finalizar a nossa atuação com aquele paciente.
A vida não espera de nós sacrifícios inatingíveis. Ela apenas pede que façamos nossa jornada com alegria em nosso coração e para ser uma bênção para todos aqueles que nos rodeiam. Se nós fazemos o mundo melhor com a nossa visita, então nós cumprimos a nossa missão. Eduardo Bach. Essa é uma frase muito bacana de Bach, eu gosto muito. Ela dá esse foco de que a gente tem que. A gente não está aqui de passagem, a gente não está aqui por simples estar. É uma passagem que tem que ser marcada, a gente tem que escrever algo no momento que a gente estiver pela Terra. Então, temos que fazer algo por alguém, pela humanidade, de alguma forma a gente tem que fazer algo. A gente não vem por acaso. Os remédios de Bach, pessoal, ele tem uma classificação, né, em 7 grupos. São 38 remédios, mas dividido em 7 grupos. O primeiro grupo é os florais para o medo. E logo mais à frente eu vou dar uma detalhada em quais são eles. O segundo grupo, florais para a incerteza. O terceiro grupo, para a falta de interesse pelas circunstâncias atuais. Esse daqui eu vou dar até uma situação bem interessante. Imagine, vamos lá, momento político atual. A gente pode até colocar toda essa situação acontecendo e a pessoa está desfocada nisso aqui, não está na mente dela, não tem interesse no que está acontecendo, não tem interesse no que está acontecendo com ela mesmo nessa situação. Então a gente tem um grupo de floral para essas situações. O quarto grupo, para a solidão. Isso é uma coisa muito comum na humanidade hoje, a solidão. Então não vai ser algo que vai ser despercebido por vocês, vai aparecer com uma certa frequência. O quinto grupo, florais para as pessoas demasiadamente suscetíveis a influências das ideias. Em algumas literaturas vocês vão ver as ideias alheias. O sexto grupo, para o desânimo ou para o desespero. O sétimo grupo, para a preocupação excessiva com o bem-estar dos outros. Então, esses são os 7 grupos de Bach. Dentro desses 7 grupos estão os 38 medicamentos de Bach. No primeiro grupo, pessoal, os florais que estão nesse grupo são Rock Rose, Mimulus, Jerry Broom, Aspen e Red Chestnut. Um pouco mais à frente, uma outra aula, eu vou estar trabalhando com vocês cada floral desse, viu? A gente vai entender da sua cadeia de produção, a forma de extração, a espécie que é cada uma dessas, o nome científico e popular, e também a gente vai estar identificando o porquê de cada floral desse ele foi selecionado por Bach e sua ação. Ao mesmo tempo também, pessoal, em cada um desses que a gente trabalhar, vamos trabalhar um estudo de caso. A gente vai identificar por que foi recomendado em determinado caso de medo Rock Rose. Então a gente vai ter vários estudos de casos, são casos reais, que foram utilizados pela gente. No grupo 2, florais para incerteza. Dentro desse grupo a gente tem o Cerato, Scleranthus, Gentian, Goze, Hornbeam e o Udiold. No terceiro grupo, para a falta de interesse pelas circunstâncias atuais, é composto pelos florais Cremantes, Honeysuckle, Wild Rose, Olive, Wild Chestnut, Mustard, Chestnut Gold. Quarto grupo, para a solidão, composto por Waltwerk, Hypatien e Hertha. Quinto grupo, para as pessoas demasiadamente suscetíveis a influências e às ideias. Agrimon, Centauro, Walnut e Rowan. O sexto grupo, para o desânimo ou para o desespero. Esse é um grupo que tem uma certa quantidade de florais. Vamos lá, ele é composto por Lush, Pen, Elm, o Shield Chestnut, Star of, Willow, Oak e Clip April. Sétimo grupo,
para a preocupação excessiva com o bem-estar dos outros, composto pelos florais Scorn, Vervain, Thyme, Beets, Rockwater. Agora os 5 princípios fundamentais. Em essência, a doença é o resultado do conflito entre a alma e a mente. Ela jamais será erradicada, exceto por meio de esforços mentais e espirituais. E para se compreender a natureza da doença, certas verdades fundamentais têm que ser reconhecidas. Então a gente tem que buscar toda a base dessa doença. E aí assim a gente vai conseguir erradicar ela. A primeira base é a alma. A primeira delas é que o homem possui uma alma, que é o seu real, um ser divino, poderoso, filho do Criador de todas as coisas, do qual o corpo, ainda que seja o templo terreno dessa alma, não passa de um mínimo reflexo, que nossa alma, nossa divindade, que habita dentro e ao redor de nós, o nosso eu superior, sendo uma centelha de Todo-Poderoso e desse modo invencível e imortal. Então a alma é o primeiro de todos os processos. O segundo, personalidade, ego, versus missão. A segunda é que nós, tanto quanto sabemos acerca de nós próprios neste mundo, somos personalidades vindas aqui para as seguintes missões. Letra A, adquirir conhecimento. O B, adquirir experiência, que pode ser adquiridas ao longo da existência terrena. Então, quem nunca fez essa observação, o quanto que você já adquiriu de conhecimento e de experiência? A letra C, desenvolver virtudes que carecemos. Já a letra D, extinguir defeitos, ou seja, eliminar tudo que é defeituoso dentro de nós e, dessa forma, avançar em direção à perfeição de nossas naturezas. O 3, corpo material. É o instrumento no qual a alma se aperfeiçoa. A curta passagem por esta terra, que conhecemos como vida, não é mais que um breve instante no curso de nossa evolução. Então, todos estamos aqui fazendo uma passagem e evoluindo. Sempre estamos, todos os dias evoluímos um pouco mais. Nossas almas, que são realmente nós mesmos, são imortais. E os corpos dos quais temos consciência são transitórios, como simples cavalos que montamos para fazer uma viagem. O quarto princípio da harmonia e o equilíbrio. Este grande postulado afirma que, contanto que nossas almas e personalidades estejam em harmonia, toda a paz e alegria, felicidade e saúde. Quando o conflito aparece, é no momento que nossas personalidades são atraídas para fora, sendo traçada pela alma, por obra de nossos desejos terrenos ou pela persuasão dos outros. Este conflito é a causa principal da doença e da infelicidade. O quinto princípio da unidade. O grande postulado que se segue é a compreensão da unidade de todas as coisas. Compreensão de que o Criador de tudo que existe é a alma. A vida é a manifestação desse amor. Aqui uma parte muito importante dentro dos florais de Bach, pessoal. Os erros básicos. Isso aqui é comum de todos. Quem está começando, às vezes quem já tem muito tempo e acaba perdendo os conceitos básicos. Então, desassociação entre alma e personalidades e a crueldade ou a falta para com os outros, visto que são pecados que cometem contra a unidade. Qualquer dos dois gera conflito que nos leva à doença. Então, isso daí são foco nessas situações. A gente tem que estar sempre vinculando. Então, não fazemos desassociação entre a alma e a personalidade. A crueldade ou a falta com os outros. Então, isso são virtudes, são situações. Está engajado na humanidade, então a gente não desassocia.
A cura, a vitória sobre a doença, dependerá principalmente do seguinte: em primeiro lugar, da compreensão da divindade que existe dentro de nossas naturezas, do nosso consequente poder para superar o que esteja errado. Em segundo, do conhecimento de que a causa básica da doença se deve à desarmonia entre a personalidade e a alma. Isso é uma das coisas muito comuns. Em terceiro, de nossa boa vontade e habilidade para se descobrir a falta que está causando tal conflito, enquanto da remoção desse defeito, ou dessa má interpretação ou vinculação, desenvolvendo a virtude oposta. E deixar claro também, pessoal, quando a gente acaba falando da divindade, a alma, tudo, lembrando que a terapia de Bach não tem vinculação com nenhum tipo de religião. A religião não se aplica. O que se aplica aqui são princípios de se conhecer, de conhecer seu interior. E aí sempre eu já ouvi várias vezes o pessoal falar assim: você trabalha com acupuntura, então você é budista. Não, eu sou eu. A religião que está vinculada com cada situação é a religião que está vinculada a cada pessoa. Então, não existe imposição de religião a nenhum tipo de técnica, viu, pessoal? Seja qual for a sua religião, é a sua religião. E a mesma coisa vai ser da pessoa que você está tratando. Seja qual for a decisão religiosa que ela tem, é a religião dela. E lembrando que todas devem ser respeitadas. Cabe a nós praticar a paz e a harmonia, a individualidade e a firmeza de propósito, e desenvolver progressivamente o conhecimento de que, em essência, somos de origem divina, filhos do Criador. E, portanto, temos dentro de nós o poder de alcançar a perfeição, se apenas desenvolvermos como o faremos, seguramente mais cedo ou mais tarde. Então, como uma criação do divino, independente de sua religião, temos grande poder. Sempre lembrando, pessoal, uma boa parte da cura do nosso corpo está no nosso próprio corpo. Se o nosso corpo ele for bem estimulado, ele promove a cura. Ele se trata. Quem tem experiência ou já foi atendido por acupuntura, nada mais é a acupuntura nessa situação de a gente estimular pontinhos. Esses pontinhos seriam como starts no nosso corpo. Ele vai dar o alerta ao nosso corpo para que o corpo ele faça o processo de cura, que harmonize aquele mal-estar ou aquele desequilíbrio energético. Então, nosso corpo ele tem muito poder. Infelizmente, eu acho que ao longo dos séculos, perdemos o poder de observar ele, de entender ele. Eu acho que as civilizações mais antigas compreendiam muito mais do que a gente. Apesar de toda a tecnologia, todo o avanço que a gente teve no período atual. Mas se a gente voltar o nosso foco ao nosso interior, ao nosso eu, a gente vai ver que o nosso corpo ele é super poderoso e realmente quem nos cuida é o nosso próprio corpo. O que precisamos é de um start, de um estímulo que faça com que ele se trate. Então, o floral de Bach, o reiki, o qigong, a acupuntura, nada mais é de estímulos para que o nosso corpo faça o processo de autocura, propriamente dito. Curador. O dever da arte de curar consistirá em ajudar-nos a obter o conhecimento necessário e os meios pelos quais devemos superar nossos males. Além disso, em administrar os remédios que fortalecem nossos corpos físicos e mentais e nos dê maiores oportunidades de vitória. Só assim estaremos aptos a atacar a doença em sua base de como uma viva esperança de êxito. Então, sempre lembrando, se o nosso corpo físico ou mental está em equilíbrio, fica muito mais fácil
gente atacar e ter vitória em relação a alguma patologia. Então, mente sã, corpo sã. Esse é um princípio muito bacana. Então, se a gente tem a capacidade de administrar o floral correto, a gente vai conseguir o equilíbrio mental, o equilíbrio físico. A partir daí, nosso corpo ele tem força, poder e ferramentas para tratar as doenças que estão ali naquele momento. Lembremos que a enfermidade é um inimigo comum e que cada um de nós que domina um fragmento dela está, por isso mesmo, ajudando não só a si próprio, mas toda a humanidade. A partir do momento que eu desenvolvo uma forma de me proteger, de tratar, de me fortalecer em relação àquilo ali, eu vou multiplicar esse conhecimento, então eu vou ajudar toda a humanidade. A cura passará do âmbito dos métodos físicos de tratamento do corpo físico para a cura mental e espiritual, que, restabelecendo a harmonia entre a mente e a alma, é capaz de erradicar a causa principal da doença. Mais uma vez, mente trabalhada, mente fortalecida, mente curada, corpo restabelecido, vinculação de corpo e mente restabelecida. Então, erradicar a doença fica muito mais fácil. Contanto que a profissão médica compreenda esses fatos e avance com o crescimento espiritual das pessoas, é bem possível que a arte de curar possa passar das mãos das comunidades religiosas às dos curadores natos que existem em toda a geração, mas que ainda têm vivido mais ou menos ou ignorados, impedidos pelos ortodoxos de seguir sua vocação natural. Para muitas pessoas, o fato de tratar, de cuidar das pessoas, de aplicar uma ciência médica, como foi para Bach, é uma vocação. Como para um pintor, uma vocação, um mecânico, pode ser uma vocação. Todos aqueles que têm, vou usar mais um termo chinês, Kung Fu. Kung Fu, pessoal, aqui no Ocidente conhecemos como a arte marcial Kung Fu, que na realidade se chama Koshu. Kung Fu é uma palavra dada pelo chinês, tudo aquilo que você tem habilidade. Um psicólogo, um bom psicólogo, ele tem Kung Fu em psicologia, porque ele tem trabalho árduo, ele estudou bastante e é bom naquilo. Então, todas aquelas pessoas que possuem um Kung Fu, uma vocação natural a fazer algo, ele vai ter sempre um resultado melhor, um resultado mais fortalecido, porque aquilo não é um fardo que ele está carregando. Ele está fazendo aquilo por amor. Ele está fazendo aquilo porque realmente é a vocação dele. Ele se sente realizado em fazer aquele tratamento, aquele atendimento. Então isso é muito bom. Todo profissional que faz o seu tratamento, que atua na sua área com prazer, o resultado sempre vai ser superior. Então, se identifique nas técnicas e façam com prazer, independente de qual seja ela. Porque vocês vão ver os relatos das pessoas tratadas por vocês, o quanto que o seu tratamento está sendo eficiente. Hoje ficamos por aqui. Em breve, novas aulas, novos processos e vamos cada vez mais entendendo. Prepare-se para os casos clínicos. E mais à frente também, pessoal, a gente vai querer debater isso com vocês. Então, a gente vai querer também que vocês atendam, prescrevam e nos tragam os resultados. Então, mais à frente vamos ver muito mais coisas. Vamos detalhar cada floral desse que vocês viram, os 38 remédios e ainda o Rescue. Então, a gente vai ver muito mais coisa pela frente. Até mais, até a próxima aula.